Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Continuamos hoje na nossa série sobre voo bíblico e chegamos no livro de Josué, o livro tão esperado de Josué. Passamos aí pelo Pentateuco de forma completa, começamos em Gênesis, passamos por Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios e estamos aqui com o povo de Israel à beira de entrar na Terra Prometida. Isso vai acontecer, a gente vai perceber ao longo do vídeo. Mas antes de começar a falar especificamente de Josué, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho, você vai receber sempre as notificações de postagens novas que ocorram por aqui. E compartilhe com as pessoas, né? Compartilhe com as pessoas que você ama. Esse é um trabalho que está sendo pensado para isso. Fica com a gente até o final do vídeo, tenho certeza que você vai gostar. O livro traz inclusive alguns tipos que são de efeito prático aí para a nossa vida cotidiana e a gente vai fazer algumas correlações das aplicações de Josué para as nossas vidas no dia de hoje. Bom, a gente começa falando a respeito do livro de Josué, tratando da autoria. Há uma discussão ainda no ambiente acadêmico a respeito da autoria, a gente vai escapar dessa discussão aqui no nosso vídeo, a proposta não é essa, e a gente fica com a autoria sendo atribuída à pessoa de Josué. Então, a primeira informação importante a respeito do livro de Josué é a respeito da sua provável autoria sendo de Josué. E o tema principal do livro é justamente a conquista da terra prometida e a divisão dessa terra entre as tribos de Israel. Então a gente tem ali um longo movimento desde a saída do Egito, né, comandada ali por Moisés, naquilo que a gente conheceu e percebeu e acompanhou mais precisamente no livro do Êxodo, até esse momento em que o povo ingressa na Terra Prometida, e isso só acontece no livro de Josué. No meio do caminho várias coisas aconteceram, né? O povo passou pelo Monte Sinai, só recapitulando, Moisés recebeu as leis de Deus e transmitiu para o povo se dirige em direção à Terra Prometida, chega em Cades Barneia e envia aqueles espias que trazem um relatório e o povo se assusta por conta dos gigantes. Deus fica entristecido com a postura do povo, há mais uns episódios de desobediência e o povo determina que aquela geração que saiu do Egito, ela não entraria na Terra Prometida, a não ser Josué e Caleb, e a gente tem aqui a porta de entrada da Terra Prometida sendo aberta por Josué e contada aqui nesse livro. Então esse é o pano de fundo, o tema principal do livro, a entrada e a divisão da terra de Canaã entre as tribos de Israel. E agora, de forma bem rápida, a gente vai fazer uma análise histórica dos acontecimentos que são narrados no livro de Josué. Você pega do capítulo 1 até o capítulo 5, tem a invasão do povo de Israel ali na terra de Canaã. É importante que a gente destaque aqui que a terra ela não estava desocupada, né? É interessante até quando você tiver um pouquinho mais de tempo que você estude a cultura dos povos que ali habitavam, a cultura dos cananeus, né? Então é interessante porque ao longo do tempo, inclusive depois de ter dominado a terra, há muita interação do povo de Israel com os cananeus. E isso é descrito com o passar do tempo nos mais variados livros do Antigo Testamento. Já no capítulo 6, um episódio muito famoso é a batalha que ocorre em Jericó. Tem até uma música que é muito conhecida, né? Inclusive muito cantada nos departamentos infantis das igrejas, que é aquela Vem com Josué lutar em Jericó. E é aqui no capítulo 6 do livro de Josué que tem a narrativa completa desse acontecimento histórico importantíssimo dentro da história do povo de Israel. Já nos capítulos 7 e 8 tem uma outra batalha, a batalha em Ai,
onde o povo de Israel ele fica em volta de dois montes extremamente importantes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. É muito importante que você fique com esses nomes, né, desses montes, fixados na sua cabeça, porque eles vão constantemente vir à tona ao longo da história do povo de Israel. No capítulo 10, a gente tem a conquista da parte sul do território de Canaã. Já no capítulo 11 e 12 tem a conquista da parte norte, e esses capítulos eles trazem também uma listagem dos reis que foram mortos nesses confrontos que ocorreram entre os cananeus e o povo de Israel. Aí a gente entra num trecho um pouco mais longo do livro de Josué, que vai do capítulo 13 até o 22, que vai tratar especificamente da divisão da terra e o estabelecimento de algumas cidades que são consideradas, na leitura histórica do povo de Israel, cidades de refúgio. E por fim, os capítulos 23 e 24 vão trazer as palavras finais de Josué e a sua morte. Só lembrando que Josué foi um líder extremamente importante e com uma função extremamente desafiadora. A gente tem na figura de Josué o sucessor de Moisés. Só lembrando aqui o tamanho da importância de Moisés para o povo de Israel. Moisés é o responsável por escrever todo o Pentateuco, todos os livros anteriores ao livro de Josué têm a sua autoria atribuída a Moisés. Moisés ele é o responsável por conduzir o povo na saída do Egito e trazer até a porta da terra prometida. Moisés foi o responsável por receber de Deus ali no Monte Sinai as leis e entregar para o povo. Enfim, foi um grande regente, um grande líder, um grande instrumento utilizado na mão de Deus. E pelo tamanho de Moisés, a gente entende um pouquinho o desafio da caminhada realizada por Josué. Outro homem extremamente importante, fiel, honesto nos seus propósitos e que conduziu o povo num momento importantíssimo da sua história. E a lição principal que a gente extrai do livro de Josué é a certeza do cumprimento dos propósitos divinos. Isso fica muito bem claro em dois exemplos que eu quero dividir aqui com vocês. O primeiro é na execução de alguns castigos da parte de Deus em relação ao povo cananeu por conta dos seus pecados e da resistência em relação ao povo de Israel. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que vai em linha com o cumprimento dos propósitos de Deus, é a entrega finalmente da terra prometida àqueles que eram descendentes de Abraão. Então a gente retorna lá para o início do livro de Gênesis e relembra aquela promessa que Deus faz, aquele pacto com Abraão, e aqui a gente tem o cumprimento da promessa de que a terra haveria de ser dada à sua descendência. E aqui nessa sessão eu separei 5 tipos que são aplicações que dá para a gente ter na nossa vida prática, olhando para os acontecimentos que ocorreram na narrativa de Josué. E o primeiro deles é quando a gente olha para Canaã. Canaã pode ser considerado um tipo de vida espiritual mais elevada, que deve ser conquistada através de luta espiritual. Um texto lá no Novo Testamento que pode ser utilizado como apoio para essa ideia tipológica que a gente está estabelecendo aqui é o texto de Romanos 7, 23. O segundo tipo que a gente aborda e traz de efeito prático para a nossa vida é olhando para os cananeus, povo que está estabelecido ali na terra de Canaã, que pode ser considerado um tipo de inimigo espiritual para as nossas vidas. E ao longo da nossa caminhada cristã, a gente tem que enfrentar essas batalhas. O povo de Israel
na sua dominação ali da terra de Canaã, teve que enfrentar um povo resistente que já estava ali na terra, que eram os cananeus. E para essa referência tipológica dos cananeus, se você quiser amarrar com um texto correlato lá no Novo Testamento, olhe para o texto de Efésios 6, 12. O apóstolo Paulo ele vai descrever ali uma situação muito parecida com essa que a gente narrou aqui. Um terceiro tipo muito recorrente aqui na história do povo de Israel, descrita no livro de Josué, é a luta do próprio povo de Israel. E isso tem um paralelo muito interessante com a nossa vida espiritual, que é a luta pela fé. É aquele desejo de que a nossa fé cresça cada vez mais, e isso é um paralelo importante que a gente percebe entre o que ocorreu de fato com o povo de Israel e as coisas, as situações que a gente enfrenta na nossa vida prática, no nosso relacionamento com Deus e na nossa caminhada enquanto a gente está aqui na Terra. O quarto tipo que a gente destaca aqui são os cananeus parcialmente subjugados. E o paralelo que a gente vai fazer aqui são com alguns pecados que existem na nossa vida e ocorrem com certa frequência, que nos dão a ideia de que a gente ainda não tem um total domínio sobre aquela situação. E o quinto e último tipo que eu quero dividir com vocês é em relação ao descanso que ocorreu ali na comunidade de Israel. Isso está descrito no livro de Josué, capítulo 11, verso 23, após a conquista definitiva. E isso tem um paralelo, tem uma perspectiva tipológica para a gente, no sentido do descanso da nossa alma, do nosso descanso em Deus. E aqui, agora para finalizar essa parte, se você quiser uma palavra de encorajamento, um texto muito conhecido do livro de Josué, está logo no capítulo inicial, capítulo 1, do 1 até o 9, quando Deus encoraja Josué para a missão que ele haveria de receber e lhe dar força para que ele continue no seu propósito, e Josué responde firmemente ao chamado de Deus. Bom, o livro de Josué é basicamente isso. É claro que a gente passou aqui de forma muito rápida pelos principais pontos do livro, e a nossa ideia é te dar uma percepção um pouco mais clara do todo. Tenho certeza que quando você fizer a leitura detida, e recomendo fortemente que você leia na íntegra o livro de Josué, você vai conseguir extrair muitos detalhes que vão falar ao seu coração. Eu te espero no próximo vídeo da nossa série sobre voo bíblico. Fique com Deus, tchau, tchau.